Se você tem medo de dentista, esse vídeo pode literalmente te poupar uma experiência traumática. Eu sou dentista e vou te contar o que nunca te dizem antes de abrir a boca na cadeira. Se você é aquela pessoa que já marcou uma consulta no dentista e já se viu sentado na sala de espera com o coração acelerado, com a mente passando em inúmeras coisas, com a dúvida de será que eu escovei o meu dente direito? Ou a insegurança de e agora? O que vai acontecer? Esse vídeo é para você. Existem situações que são simples, mas que a maioria das pessoas deixa passar batido por achar que não importa. Como, por exemplo, mencionar a última vez que você foi a um dentista, a anestesia que você tomou simplesmente não funcionou, ou que você toma um remédio controlado todos os dias, ou que se seu dente está latejando de dor há 3 dias e você só quer que arranque logo aquilo. Isso acontece, não acontece? Pois é, mas fica tranquilo, porque essas situações despercebidas são mais comuns do que você imagina. Hoje eu vou dizer para você exatamente o que você precisa saber e o que você precisa fazer antes de ir a algum dentista. Porque a verdade é que a sua consulta, ela não começa quando você abre a boca. Ela começa muito antes. E o que você comunica ou deixa de comunicar pode ser a diferença entre você fazer um procedimento tranquilo ou ter uma experiência traumática. Imagina a seguinte cena: você está na cadeira do dentista, a anestesia acabou de ser aplicada e quando o profissional se prepara para começar o procedimento, você sente aquela pontada, sente a dor e percebe que a anestesia não pegou. Ou pior, você tem pressão alta, mas achou que não era importante mencionar. E durante a extração do seu dente, o seu corpo reage mal. Sua pressão dispara e o que era para ser simples vira uma emergência. Olha o problema, né? Essas situações acontecem todos os dias em consultórios pelo Brasil. E na maioria das vezes elas poderiam ter sido evitadas com uma única coisa: informação. Então a pergunta que vai guiar esse vídeo é muito simples e eu gostaria que você aguardasse. O que hoje você está escondendo do seu dentista que pode estar colocando sua própria segurança em risco? Ninguém fala isso antes da consulta. E é por isso que tanta gente tem experiências ruins. Mas hoje você vai sair sabendo exatamente o que ninguém te conta. A primeira coisa que você precisa saber é entender a relação entre o que está acontecendo com o seu dente e a aplicação de uma anestesia. E para você entender isso, mais uma vez, vou usar o seguinte exemplo. Você está lá, deitado na cadeira, o dentista aplicou anestesia, esperou alguns minutos e quando começa a mexer no dente, você sente dor. E aí você reclama, né? Mencionando que a anestesia não pegou e você está certo. Isso deve ser comunicado. Mas olha só a importância de você saber isso aqui antes de ir ao dentista. Existe uma condição que poucos pacientes conhecem, mas que todo dentista deveria levar a sério. Quando o dente está inflamado ou quando está com uma infecção ativa, a anestesia literalmente pode não funcionar. Sabe por quê? Porque o ambiente criado pela infecção é ácido. E esse pH ácido vai neutralizar o efeito do anestésico. E isso não é frescura da sua parte. E não é que você tem tolerância à dor. É o seu corpo em estado de alerta, bloqueando ao máximo a ação do medicamento. Por isso, se você chega no consultório com aquele dente latejando, inchado, com dor pulsátil há dias, e o dentista diz: não posso extrair hoje, vou prescrever o antibiótico primeiro. Ele não está enrolando você. Ele está protegendo você. Porque arrancar um dente infeccionado não é só doloroso, é perigoso. Isso pode aumentar o risco da bactéria entrar na sua corrente sanguínea e pode causar complicações pós-operatórias graves. E transforma o que deveria ser um procedimento simples em um trauma que vai te assombrar por anos. Então, a primeira informação vital que você precisa passar para o seu dentista é: qual o estado daquele dente? Tá doendo há quanto tempo? Tem inchaço, pus, latejamento, febre? Essas informações mudam completamente o protocolo do seu procedimento. Se você chegar preparado, sabendo que talvez precise tomar antibiótico por alguns dias antes do procedimento, você economiza frustração, dor e tempo. Mas tem um detalhe ainda mais importante que muita gente esconde. Por ser algo que muita gente esconde, quero que você seja franca aqui comigo. Você tem pressão alta? Diabetes? Colesterol elevado? Se a resposta for sim e você não contou para o dentista, você está literalmente colocando sua própria vida em risco.
Vou te explicar o porquê disso de uma forma que você vai entender perfeitamente. Quando você senta naquela cadeira, seu corpo já está em estado de alerta. O seu coração está acelerado, a adrenalina está subindo, os seus músculos estão tensos. Agora imagina que além disso, tem alguém mexendo na sua boca, tem agulha, barulho, luz forte na cara e para completar, tem o seu medo de sentir dor. Se você tem pressão alta descontrolada, esse combo pode fazer a sua pressão disparar durante o procedimento. E aí você não tá mais falando de fiquei nervoso. Vou ser bem honesta com você e não quero te assustar com isso. Eu quero que você entenda que essas informações sérias precisam ser absorvidas por você com certo grau de importância. E se você já foi em algum dentista que não se atenta a isso, quer um conselho? Troque de dentista. Esse não é um bom profissional para você. Mas, voltando aqui. E se você tem diabetes? Bom, a situação ainda é mais delicada. Diabéticos têm uma cicatrização muito mais lenta. Uma extração que em uma pessoa sem diabetes cicatriza em uma semana pode levar o dobro do tempo em quem tem diabetes mal controlado. Por isso, se você é diabético, o dentista precisa saber disso antes de começar qualquer coisa, porque ele precisa ajustar o horário da consulta, marcando ela preferencialmente de manhã, quando a sua glicemia estiver mais estável. E tem um detalhe importantíssimo: nunca, jamais, suspenda sua medicação para diabetes no dia da consulta. Muita gente acha que, como vai ficar de jejum, não precisa tomar o remédio. Isso é um erro. Continue seu tratamento normalmente, conforme prescrito pelo seu médico, certo? Outro ponto importantíssimo é falar sobre as medicações controladas que você toma, como antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores de humor e anticonvulsionantes. Se você toma qualquer um desses remédios ou qualquer medicação de tarja preta e não conta para o dentista, você está brincando com fogo. Por quê? Porque esses medicamentos interagem com anestésicos. Traduzindo, o que deveria te anestesiar pode não funcionar. Ou pior, ele pode funcionar demais, causando uma reação adversa grave. Então, quando o dentista perguntar, você toma algum medicamento controlado? Ele não está sendo curioso. E ele não está ali para julgar sua saúde mental. Ele está ali para não te ocasionar problemas graves devido à interação medicamentosa. E outro ponto crucial: nunca interrompa suas medicações controladas sem orientação médica, mesmo no dia da consulta ou cirurgia. O dentista vai trabalhar com o que você já usa. Ele vai ajustar o plano anestésico e os medicamentos pós-operatórios para não interferirem no seu tratamento. Mas tem outra coisa e que muita gente negligencia: dipirona e ibuprofeno. Se você tem alergia a qualquer um desses, ou a qualquer outro medicamento, você precisa avisar o seu dentista. Reações alérgicas não são brincadeira. Elas variam de coceira leve e vermelhidão até choque anafilático, ou seja, uma simples alergia pode virar uma emergência em minutos. O dentista precisa saber de todas as suas alergias antes de prescrever qualquer coisa. Porque se você é alérgico à dipirona, ele vai prescrever outro medicamento. Se tem alergia a anti-inflamatórios como o ibuprofeno, outras opções analgésicas serão consideradas, e assim por diante. Outra coisa importante que você precisa fazer é tentar comunicar sobre seus medos. Recebi uma paciente essa semana que ela dizia para mim o seguinte: doutora, eu vou fazer essas restaurações, mas antes eu só preciso conversar comigo primeiro. Essa frase revela uma verdade rotineira nos consultórios, que é ter medo de dentista. E isso é muito comum. Só que por mais que seja comum, ele é completamente ignorado pela maioria dos profissionais. Entre 15 e 20% da população tem ansiedade odontológica. Sabe o que acontece quando você chega no consultório nesse estado e não fala nada? O dentista simplesmente começa seu procedimento. Rápido, eficiente, técnico, e sem perceber que você está ali, rigidamente tenso, segurando o braço da cadeira como se sua vida dependesse disso, tentando não entrar em pânico. Isso já aconteceu com você? Diz aqui nos comentários que eu quero saber um pouco da sua história. Quando você comunica que tem medo, que precisa de tempo,
que precisa conversar consigo mesmo antes de sentar na cadeira, tudo muda. Pelo menos aqui no meu consultório, sim. E mais uma vez, busque um profissional que se atente a isso. Eu trabalhei em posto de saúde pelo SUS por alguns anos e eu aprendi muito ali. Quando a gente olha para a nossa sociedade, nós vemos o quanto as pessoas precisam de cuidado e o quanto elas precisam ser ouvidas. Então, um dentista preparado e humanizado, ele vai te dar tempo e espaço, não vai te pressionar, não vai te apressar. Ele vai estabelecer sinais de comunicação com você, tipo combinar um gesto, levantar a mão, para pausar o procedimento quando você precisar respirar. Ele vai explicar cada etapa, vai te mostrar os instrumentos, te contar exatamente o que você vai fazer e o que você vai sentir. Até porque o desconhecido é sempre mais assustador. Ele vai te oferecer pausas em procedimentos longos, vai fazer intervalos para você relaxar. Enfim, inúmeras coisas. Sei que não é fácil encontrar um profissional assim, mas com certeza deve ter um profissional assim na sua cidade. E lembra, não há vergonha em ter medo. Profissionais de saúde, os bons pelo menos, entendem que traumas deixam marcas e que seu bem-estar emocional é tão importante quanto a saúde dos seus dentes. E por fim, é muito importante te falar que muita gente marca a primeira consulta achando que vai resolver tudo ali. Vai lá com dor de dente, achando que o dentista vai simplesmente extrair e pronto. Mas não é bem assim como você pensa. A realidade é outra. Na sua primeira consulta, não é hora de tratamento, é hora da avaliação. E isso frustra muita gente, mas faz todo sentido quando você entende tudo o que falamos aqui e como de fato tem que ser um protocolo do seu atendimento que compõe uma anamnese detalhada, onde o dentista vai fazer um monte de perguntas: histórico médico, odontológico, hábitos de higiene, medicações, alergias, tudo que a gente falou até agora. Ele vai fazer um exame clínico, ele vai avaliar não só aquele dente que está doendo, mas toda a sua boca. Dentes, gengivas, língua, mucosas, porque às vezes o problema não é só onde você sentir dor. Vai solicitar exames, radiografias, fotos intraorais, para ter uma visão completa do que está acontecendo ali dentro. Vai fazer o diagnóstico, porque aí sim, depois de tudo isso, ele vai identificar o problema real. Então, se você chegar achando que vai sair de lá com o dente arrancado e o dentista disser: vamos marcar o procedimento para a semana que vem, fica tranquilo, ele não está te enrolando. É só um protocolo correto de se seguir. E quando você entende isso, tudo muda. Você se prepara melhor, maximiza o tempo da consulta, facilita o diagnóstico, reduz a ansiedade porque sabe o que esperar e consegue fazer as perguntas certas. Então, voltando à pergunta que eu te fiz lá no início, o que você está escondendo do seu dentista? Porque antes da sua próxima consulta, você precisa fazer uma coisa simples: pensar. Pensar no que te causa medo, no que te gera dúvida, no que você evita dizer achando que não é importante. Porque agora você já sabe o que fazer antes de ir ao dentista. Falar sobre suas doenças e medicações, avisar sobre alergias, descrever como está o dente que dói, contar seus medos e inseguranças, e entender que a primeira consulta é de avaliação. E é por isso que eu preparei esse vídeo para te mostrar o que ninguém te conta, o que realmente precisa ser feito antes de ir ao dentista. Se eu te ajudei com essas informações, curta o vídeo e siga o canal, porque isso me mostra que posso trazer mais conteúdos como esse por aqui. Se cuide e até a próxima!